Olha que interessante, vício redibitório é sempre um grande tema, né? É sempre um grande tema. Vício redibitório são aqueles defeitos ocultos que tornam a coisa adquirida imprópria para o uso ou diminui o seu valor. Logo, os vícios redibitórios é uma garantia do comprador, né? O comprador que adquire um bem móvel ou imóvel e esse bem vem com defeito, esse bem ele tem um defeito oculto que torna ele impróprio para o uso ou diminui o seu valor, ele tem uma garantia legal de que ele pode agora ou rescindir o contrato, desfazer o contrato e devolver o bem, e quem vendeu devolve o dinheiro, ou ele tem uma garantia de ter o abatimento proporcional do preço. O preço, como o produto, né, veio com defeito, com vício, ele pode agora ter um abatimento proporcional do preço, o preço correspondente ao conserto do produto, do bem, móvel ou imóvel. Vício redibitório pode ser sobre um bem móvel ou sobre um bem imóvel. Nós temos a previsão do vício redibitório como uma garantia legal prevista no Código Civil para todo contrato translativo da propriedade. Todo contrato que transfere a propriedade de um bem, e esse contrato seja um contrato oneroso, ele pode aqui ter a garantia legal do vício redibitório, artigo 441 a 446. 441 a 446. Não são todos os negócios onerosos, né? Por quê? Porque o contrato de doação onerosa também, se a doação, né, tem um encargo, tem alguma oneração em relação ao donatário, o donatário também pode reclamar vício redibitório, tá bom? Então veja, isso está previsto no artigo 441 a 446 do Código Civil. Quais são os requisitos para a configuração do vício redibitório? E aqui é importante. Por quê? Porque você tem que se atentar para isso quando for ajuizar uma ação redibitória para rescindir o contrato ou uma ação quanti minores para reaver o abatimento proporcional do preço. Quais são os requisitos? Importante aqui para a petição inicial para a causa de pedir. Primeiro, tem que ter a existência de um contrato comutativo. O contrato tem que transmitir a propriedade, né? Um contrato que vai aqui impor a obrigação de transmitir a propriedade de um bem móvel ou imóvel. Então, portanto, a existência de um contrato comutativo, tem que ser um contrato oneroso comutativo. E esse objeto que foi transferido, bem móvel ou imóvel, ele tem que ter um defeito oculto. Agora, olha que interessante, hein? Preste atenção nisso. Isso aqui é o mais importante do vício redibitório. O defeito que torna o produto impróprio ou diminui o seu valor, esse defeito tem que ser pré-existente ao contrato. Ou seja, o defeito oculto ele já deve existir antes da tradição, antes da entrega do bem ou da transcrição do bem para o adquirente. Se o bem for móvel, tradição. Se o bem for imóvel, transcrição, né? Registro no cartório de imóveis. O defeito tem que ser antes, ok? Defeito oculto pré-existente. E esse defeito tem que diminuir o valor econômico do bem ou tornar o bem inadequado para o seu uso. Esse vício tem que ser grave. Não pode ser também um vício não grave. O vício tem que ser grave. Então vamos lá, os requisitos. Existência de um contrato comutativo, defeito oculto pré-existente, que vai diminuir o valor ou tornar impróprio o produto, e esse vício tem que ser um vício grave. Não pode ser um vício sem gravidade. Muito bem. Para isso, quem adquiriu o bem que tem um vício oculto, ele tem direito a ajuizar as ações edilícias. A ação para abatimento proporcional
do prejuízo que ele teve com o conserto, ação quanti minores ou ação estimatória, ou se diante do vício ele não quer mais a realização do negócio, ele pode apresentar a ação redibitória, que é a ação para resolução do contrato, para extinção do contrato. O adquirente devolve o bem para o vendedor, o alienante, e o alienante devolve o dinheiro para o adquirente. Para isso, para as ações edilícias, há um prazo decadencial previsto na lei. Vou só tratar aqui do Código Civil. O Código Civil, ele divide se esse vício é um vício aparente, de fácil constatação, ou se esse vício é um vício de difícil constatação. Se for um vício, um defeito aparente, de fácil constatação, um vício que pode ser percebido imediatamente, se o bem for móvel, o prazo é de 30 dias para ajuizar a ação. E se o bem for imóvel, o prazo será de 1 ano. Móvel, 30 dias. Imóvel, 1 ano, quando o vício for de fácil constatação. Esse prazo de 30 dias móvel ou 1 ano imóvel passa a contar a partir do momento em que o bem é entregue ao comprador. Como é de fácil constatação, o termo inicial é a entrega do bem. Prazo decadencial para ajuizar as ações edilícias, ok? Se não ajuiza, decadência, não tem mais como requerer o abatimento proporcional do preço ou a rescisão do contrato. Aqui o prazo é decadencial, é um direito potestativo do adquirente, de quem comprou o bem, ok? Prazo decadencial, 30 dias móvel, 1 ano imóvel quando for de fácil constatação, a partir da entrega do bem. Mas, professor, e se o vício oculto for um vício de difícil constatação? Não é perceptível desde o momento da entrega. Eu só vou conseguir identificar esse vício lá na frente, porque é um vício de difícil constatação. Eu só vou perceber o defeito lá na frente, posteriormente, o vício oculto. Bom, aqui o prazo muda. Se o bem for móvel e o vício não for um vício de fácil constatação, o prazo bem móvel passa a ser 180 dias. 180 dias para bem móvel. E imóvel, 1 ano, continua sendo 1 ano. 180 dias para móvel, 1 ano para imóvel. E aqui muda o termo inicial. O termo inicial também não é a entrega do bem. O termo inicial é o momento em que eu constato o vício. O momento em que tiver conhecimento do vício. Ok? São os prazos das ações edilícias. Muito bem. Qual é o requisito mais importante numa ação edilícia? Numa ação de rescisão de um contrato por vício redibitório. Qual é a dificuldade do autor nessa ação? O que o autor nessa ação tem que observar? O autor, ele tem que comprovar para o juiz que esse vício já existia antes da tradição, antes da entrega do bem para o adquirente, para ele. Esse é o elemento mais imprescindível, mais importante. O ponto-chave da ação rescisória por vício redibitório. Esse defeito, se ele já existia antes da entrega do bem para o adquirente, tem vício redibitório. Se esse defeito não existia antes, esse defeito passou a existir depois, e esse defeito decorreu do mau uso do bem pelo adquirente, aí não tem vício redibitório. Então esse é o elemento chave da ação rescisória por vício redibitório. Professor, como que na prática eu provo para o juiz que o vício já existia? Principalmente por prova pericial. Por isso que é importante a perícia na ação redibitória, para comprovar que o vício é pré-existente ao negócio
ao contrato, normalmente de compra e venda, né? Sobre aquele bem, tá bom? Isso é muito comum na compra e venda de veículos usados, né? Veículos automotores. Professor, só através de uma perícia? Não, a perícia é uma prova importante, mas dependendo do caso concreto, é possível comprovar que o vício pré-existia ao negócio por testemunhas. Eu já julguei ação, por exemplo, de vício redibitório da compra e venda de um veículo usado, onde o autor da ação, que adquiriu o bem, ele conseguiu comprovar que o vício era pré-existente, ouvindo como testemunha um mecânico que tinha trabalhado nesse veículo antes da compra, antes da aquisição pelo autor. E quando ele trabalhou nesse veículo, o veículo já tinha o vício que esse autor alegava para desconstituir o contrato de compra e venda, para rescindir o contrato de compra e venda. O mecânico que tinha trabalhado nesse veículo confirmou que ele atuou no reparo de um defeito que era o mesmo defeito que o autor alegava na sua inicial. Esse defeito já existia, portanto, antes da venda do bem, e com isso ele conseguiu comprovar esse requisito, que é um fato que constitui o seu direito, tá bom? Mas se tiver uma perícia, melhor ainda. A perícia normalmente consegue detectar isso também nos casos concretos, por isso que é sempre importante prova pericial na ação de rescisão de contrato por vício redibitório, porque tem o autor que comprovar que o vício é pré-existente à compra e venda, ok? Muito bem. A necessidade para essa ação de notificar extrajudicialmente o vendedor, o código não impõe esse requisito da notificação extrajudicial. É importante para você constituir ele em mora, mas não é imprescindível para ajuizar a ação de rescisão por vício redibitório.